Eu gravei aí uma aula muito bacana sobre o jejum e eu queria fazer aqui uma complementação a respeito desse tema tão importante. Na Bíblia nós temos muitos versículos sobre o jejum e eu anotei alguns aqui que eu acho bem legal. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 37, diz que uma senhora de quase 84 anos, ela não se afastava do templo, servia a Deus com jejuns e orações, né? Que coisa linda, não é? Então o jejum é para criança, é para adolescente, é para jovem, é para adulto, é para ancião, desde que não comprometa a sua saúde. Eu sempre digo isso. Em Atos capítulo 3, versículo 3, diz assim: então jejuando e orando e pondo a mão sobre eles, os despediram. Olha só o jejum como sinal de bênção, em sinal de consagração. Lucas 5,35, Jesus Cristo disse que dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado. Então, naqueles dias jejuarão, a necessidade do jejum. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 12, temos uma passagem que as pessoas choravam e pranteavam a morte de Saul e Jonatas. Então, elas decidiram jejuar pela casa de Israel, porque eles tinham sido mortos à espada. Então, é um jejum de luto, não é? Em 1 Samuel capítulo 31, versículo 13, diz a palavra que tomaram os ossos e sepultaram debaixo de uma árvore e jejuaram 7 dias. Mas aí, mais uma vez, jejum de luto. Então, temos vários tipos de jejum e eu queria daqui a pouco falar para vocês um dos principais os tipos de jejum. Eu anotei aqui 5 principais tipos de jejum e você vai falar: poxa, eu não sabia disso, foi bom aprender. E quando nós jejuamos, o que a gente precisa entender é que nós não estamos fazendo uma greve de fome. Eu tenho que passar fome para Deus me abençoar. Isso aí é um pensamento ridículo. Eu tenho que sentir fome para me santificar, me purificar ou estar perto de Deus. O nosso principal objetivo do jejum é matar a nossa carne, é nos aproximar de Deus na intenção de que Ele nos atenda, para dizer: Deus, eu estou aqui, me dá uma atenção, eu parei de fazer o que eu gosto, eu parei de consumir o que eu queria, para me conectar mais com o Senhor. E Deus, Ele considera todas essas coisas. Você lembra do que eu falei no outro vídeo? Que Deus, Ele prefere qualidade e não quantidade. Deus está mais preocupado com o que está no seu coração do que com o que está no seu estômago. Não adianta o seu estômago estar vazio e seu coração está cheio de pecado. Ele nem vai receber esse jejum. O jovem rico também jejuava. Me lembrei disso aqui agora. O jovem rico também jejuava, mas o seu coração estava voltado para as coisas materiais, para a riqueza deste mundo, não é? Então, o que adiantava o jejum do jovem rico? O que você precisa deixar claro é que o seu jejum é um sacrifício e o objetivo deste sacrifício é, acima de tudo, agradar a Deus e não a você. O jejum tem que agradar a Deus e não a você, tá bom? Agora vamos falar de alguns tipos de jejum. O jejum de arrependimento. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que jejuaram para se arrepender, com o coração arrependido, para alcançar o perdão, para pedir desculpas, para se consertar. Então, o jejum de arrependimento. Esse jejum ele purifica, esse jejum ele transforma, esse jejum ele liberta, é o jejum de arrependimento. Existe o jejum da comunhão. Também temos vários exemplos na Bíblia de jejum da comunhão. Eu só não vou falar aqui as referências bíblicas, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Existe o jejum da comunhão. O que é o jejum da comunhão? Eu jejuo porque eu quero ter intimidade com Deus. Eu jejuo porque eu quero ser um cristão melhor. Eu jejuo porque eu quero me tornar mais santo, mais sábio. Eu jejuo porque eu quero receber os dons do Espírito. Eu quero receber a visita do Espírito. Eu quero ter mais intimidade com Deus. É um jejum de comunhão. Eu quero sentir mais Deus. Eu quero ter mais Deus. Eu quero ver mais Deus. Eu quero receber mais de Deus. É o jejum da comunhão. Tá? Você não está preocupado com as coisas materiais, e sim espirituais. Este é o jejum da comunhão. Então falamos do jejum do arrependimento, do jejum da comunhão, e agora vamos falar do jejum da gratidão. Existe o jejum da gratidão. Você não pede nada, você só agradece. Você dá a Deus aquele jejum como uma oferta de alegria. Você entrega a Deus aquele jejum como uma manifestação de louvor, de ações de graça. Você está muito grato. Então você decidiu naquele momento jejuar só para agradecer, só para louvar a Deus. E nós temos várias referências bíblicas de jejum de gratidão. Existe também o jejum
de luto, é um jejum de tristeza, você pede a Deus um conforto, você pede a Deus a superação, você está tão triste, tão abalado, que você acaba jejuando, pedindo a Deus que aquele momento passe, pedindo a Deus resistência para você superar tudo aquilo. É o jejum de luto, você jejua com tristeza. E nós temos na Bíblia vários jejuns de luto, não é? Porque Deus, ele trabalha também na tristeza, trabalha na dor, não é? Trabalha na falta, trabalha no luto, trabalha na ausência. Então existe o jejum de luto. Você está triste, está jejuando porque você está tão abalado que você precisa daquele alívio, daquela força, daquela assistência divina. E existe o jejum da petição, que é o jejum mais comum. Esse jejum de petição é justamente para isso, para a gente pedir a Deus as suas bênçãos, pedir a Deus respostas, pedir a Deus livramentos, pedir a Deus o agir dele a respeito das nossas causas impossíveis. Então, esse jejum é um jejum mais comum, que é o jejum da petição. Então, não esqueça disso: jejum de arrependimento, jejum da comunhão, jejum de gratidão, jejum de luto e jejum de petição. São os 5 tipos principais de jejum, tá? O Senhor que criou os céus e a terra, ele nos conhece muito bem. E ele sabe que nós precisamos jejuar. E ele recomenda, biblicamente, que nós jejuemos todos os dias, talvez não, mas constantemente. Que nós marquemos na nossa agenda esse período de jejum com Deus. Quem sabe uma vez no mês, 2 vezes ao mês, 4 vezes no mês, não é? Mas não deixe de jejuar. Esse ato de fé precisa ser vivo dentro de você, tá? O seu jejum precisa ser real diante de Deus. Então jejue com sinceridade, não é? Para você se libertar de todas as obras da carne. Precisamos de libertação todos os dias. Enquanto você jejuma, você está se disciplinando espiritualmente. E daqui a pouco você vai fazer isso de forma natural. Você vai ter Deus todos os dias, você vai pensar nele todos os dias, você vai perguntar tudo a ele, você vai viver para ele, você vai viver por ele, não é? Então, jejum não é para emagrecer, jejum não é para barganhar com Deus, jejum é para fazer a vontade de Deus, tá? Então, o jejum é a dieta da carne, não é? Você deixa de pecar, você se torna mais puro, mais santo, mais crente, e é muito legal. Então, que você possa ouvir esse ensinamento sobre o jejum e ter força para jejuar. Muita coisa impede que nós jejuemos: o nervosismo, a ansiedade, a tristeza, a angústia, as dúvidas, as decepções, os ataques de Satanás, não é? Mas não permita que nada disso seja maior que a sua vontade de ter Deus mais perto. Então, que você possa jejuar a partir de hoje e que Deus possa falar contigo, né? Todos os dias, de maneira especial, para que você entenda a importância do jejum. Deus te abençoe, em nome de Jesus.